Bom dia, muito bom dia para você que veio assistir mais um conteúdo da Semana de Dados. Espero que você tenha curtido o que rolou até agora. Tem muita coisa ainda para acontecer, então fica aí a dica para vocês darem uma olhadinha de novo lá na nossa agenda, dar uma olhadinha no Simpla, no site da Semana de Dados, para saber o que está por vir ainda. Tem bastante conteúdo, tem ligado à engenharia de dados, como é o de agora, mas também tem ligado a Business Intelligence, a Data Science, para fazer análise de passado, presente, futuro. Também tem muita coisa ligada ao negócio, né? Então, a gente conseguir pegar um pouco dessa experiência de grandes organizações, de como que elas estão conseguindo criar aplicações, né? E fazer uso dos dados de uma forma bastante inteligente. Então, tem também painéis com muita discussão. Nossa, tem conteúdo que chega. Então, a semana de dados aí bastante completa para vocês. Espero que vocês estejam aí prontos para mais um conteúdo. Dessa vez, é um conteúdo mais técnico. Inclusive, assim como os outros conteúdos técnicos, a gente no final vai conseguir gerar um certificado para vocês. Então, vai ser um formulário ali com umas 3 perguntinhas. Você respondendo certo essas 3 perguntinhas, você vai receber aí um certificado no e-mail. Então, é legal tá com um bloquinho de notas aí, se você acha que vale a pena dar uma anotada. Tem uma água para ajudar e a dar um foco, uma consideração. Tá bem ajeitadinho na cadeira. Então, fica aí essa dica. A minha luz aqui pode dar uma piscada, mas também não precisa se preocupar com isso. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui meus slides. Então, hoje o conteúdo é sobre construir seu primeiro Data Warehouse na nuvem. Então, a gente vai falar um pouco sobre por que eu deveria fazer essa migração, né? Por que eu deveria criar o meu primeiro lá, né? Por que eu não continuo com a minha estrutura, muitas vezes, on-premise que eu já tenho. Então, eu vou mencionar um pouco dessa diferença do on-premise para a nuvem, um pouco de como que fica a arquitetura na nuvem, quais ferramentas eu uso, muito também trazendo o porquê delas, para que a gente não fique fechado àquela ferramenta específica que eu vou mostrar, mas entendendo o porquê delas a gente consegue observar ferramentas similares em outros setores, em outras clouds, por exemplo. A gente também, no final, não só isso, né? A gente não vai falar só sobre a arquitetura e as ferramentas, mas a gente vai aplicar elas no final. Então eu vou abrir aqui com vocês, vou compartilhar minha tela, vou mostrar como que a gente mexe na interface, onde que a gente coloca código, como que a gente faz o gerenciamento. E a gente vai ter no final aí uma estrutura de Data Warehouse na nuvem, não só o Data Warehouse em si, mas também a estrutura que vai dar suporte a ele, né? Que vai trazer os dados da ponta, da fonte até lá, e também como a gente consegue fazer o gerenciamento, né, disso. Por exemplo, os metadados que vai ter lá nas minhas tabelas do Data Warehouse. Então, vamos lá, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, né, antes de falar um pouco sobre o conteúdo, né, eu deixei esse espacinho aqui, tinha me esquecido. Só para me apresentar, então, de forma bem breve aqui, eu sou Maurício Meneghetti, eu sou consultor de engenharia de dados há mais de 1 ano e meio na Bix Tecnologia. Trabalhei já com a parte de Analytics, mas agora muito mais focado na engenharia de dados. E justamente por conta disso, eu consegui me certificar como Google Cloud Professional Data Engineering. Então, eu tenho aí essa certificação que é fornecida pelo Google Cloud, como alguém que consegue olhar para os problemas, né, uma certificação bastante focada em resolução de cases e propor as soluções mais adequadas, né, dependendo dos requisitos que estão ali. Então, como Professional Data Engineer, eu tenho essa certificação e eu trabalho aí na Bix. Acho que vocês já devem ter ouvido bastante sobre a Bix aí na semana de dados, mas a Bix Tecnologia também é uma consultoria que trabalha de ponta a ponta, né, nesse trabalho com os dados. Então, na parte de engenharia de dados, de conseguir operacionalizar e conseguir fazer com que esse trabalho com os dados aconteça, né, deixar esses dados de forma disponível. Também a gente trabalha com a parte de Business Intelligence, de Advanced, de Analytics, tudo aí que vocês vão ver nos conteúdos da semana de dados. E não só isso, né, não só a gente consegue fazer essa parte técnica, mas também a gente é uma consultoria, então a gente gosta mesmo de resolver os problemas, independente da ferramenta, independente do setor. Então é aí que a Bix entra, né, com esse diferencial. Então, beleza, já consegui me apresentar para vocês. Agora, de fato, vamos lá para nossa agenda do conteúdo de hoje. A gente, então, vai passar sobre alguns conceitos fundamentais, como eu tinha falado ali no início, falar um pouco sobre Data Warehouse, por que existe nessa certa confusão, como, por exemplo, uma estrutura de Data Lake, diferenciar um pouco dos focos que a gente tem que ter e pensar sempre quando a gente está criando uma estrutura de Data Warehouse. Também, qual que é a diferença do on-premise, também ligado aos desafios do Big Data, por que vale a pena eu migrar, criar esse primeiro Data Warehouse na nuvem.
A partir desses porquês bem claros, eu vou mostrar para vocês uma proposta de arquitetura aí que vai solucionar bem esses novos desafios. Ele vai estar com algumas ferramentas ali ligadas ao Google Cloud, mas também vou mostrar para vocês um pouco do porquê que a gente está escolhendo essas ferramentas, e daí vocês vão conseguir abstrair isso para diferentes clouds, né, para diferentes provedores de cloud. Mas daí vou mostrar para vocês como que ficaria essa estrutura do meu Data Warehouse na nuvem, quais ferramentas vou utilizar, um pouco sobre as características delas. Também, né, eu vou trazer para vocês não só uma visão geral, mas também como que é na prática. Então, eu vou mostrar como que cria essas ferramentas, como cria instâncias delas, né, para eu poder realmente fazer meu Data Warehouse acontecer. Então, eu vou criar essas estruturas de Data Lake, Data Warehouse, mostrar para vocês como que faz o gerenciamento de permissões, como que faz as consultas na ponta, com gerenciamento de metadados, tudo isso. Então, começando aqui nessa parte de conceitos, o primeiro deles, né, não podia faltar, é a questão do Data Warehouse. Um jeito breve de explicar, assim, de qual foco a gente tem que ter no nosso Data Warehouse é que ele tem que ser... tem um propósito muito claro de que ele tem que estar pronto para gerar valor para o meu negócio. Então, ali está uma frasinha que resume bem, né, o Data Warehouse seria o meu depósito de dados pronto para gerar valor. Então, essa frase já traz uma ideia, né, muito boa, assim, de que esses dados ele está pronto para gerar valor, então ele está ali de uma forma confiável, que eu sei que ele tem uma qualidade boa, que ele, independente da fonte, ele tem as mesmas regras de negócio sendo aplicadas nele, ele vai estar pronto para gerar valor, então eu não vou ter demora de desempenho para fazer consulta desses dados, eu vou simplesmente plugar minhas aplicações de machine learning, aplicações de business intelligence e conseguir gerar valor a partir disso. Então, é aí que essa estrutura tem o seu foco, né? Ela vai ter bastante consulta sendo feita nela. Então, é esse foco mais ou menos que a gente tem que ter quando a gente fala em Data Warehouse. Alguns pontos sobre isso que eu comentei, então, podem ser destrinchados aí na questão que ele precisa permitir consultas bastante ágeis. Então, aí entram, por exemplo, até vou mencionar mais perto do final, estruturas wide column, que a gente tem uma otimização maior para se trabalhar com colunas dessas minhas tabelas do Data Warehouse. Também a gente fala bastante de esquema estrela, né, que a gente tem fato e dimensões, também bastante conhecido dentro dessa área de dados. Data Warehouse também a gente fala que esses dados, como eles estão prontos para gerar valor, para plugar minhas aplicações nele, eles precisam estar bem organizados, precisam ter uma estrutura, eles precisam também ter qualidade, então saber que, né, independente de onde eles vierem, ali eu posso considerar eles como sendo de qualidade para mim conseguir tomar decisão em cima, que eles refletem os dados que eu consigo coletar mais na fonte, né, mas no início, né, desse meu pipeline de dados. E também oferecer suporte a análises avançadas. Também mencionei que o Data Warehouse, ele também, né, muitas vezes vai ser construído para a gente conseguir plugar, por exemplo, aplicações de machine learning. Então, Data Warehouse, num contexto geral, assim, ele é guiado por essa ideia, né, que ele está ali pronto para gerar valor, e é com isso que a gente sempre tem que estar pensando na hora de escolher as ferramentas, de escolher migrar para nuvem, enfim. Então, a diferença que fica muito na nossa cabeça também é por que eu deveria ir para a nuvem, qual que é a diferença desse meu Data Warehouse que vai estar na nuvem para um on-premise. No on-premise, a gente, é claro, vai ter uma customização maior, porque eu vou ter acesso a esse meu servidor, vou conseguir manipular ele da forma que eu achar mais interessante para mim naquele momento. Então, realmente tem uma customização maior, porque eu consigo ir num nível mais baixo, né? Mas, também, né, por conta dessa maior customização, eu também tenho que ter um trabalho maior em alocação e monitoramento dos meus recursos, então eu não posso colocar tudo para rodar ao mesmo tempo, eu tenho que dar uma balanceada, eu tenho que entender como que funciona meu fluxo, qual momento é melhor para eu fazer determinado tipo de tratamento dos meus dados, preciso alocar bem essa questão no on-premise, visto que tem uma dificuldade maior de eu crescer, né, em questão de nível de poder de computação, né, de processamento, de armazenamento, de memória. Manutenção frequente também, outro ponto do on-premise, né, diferente da nuvem, assim, a gente vai ter que ter processos, algumas vezes, muitas vezes, né, dá para automatizar, mas ainda assim tem uma manutenção maior, por exemplo, para fazer backups, para conseguir reverter alguma falha que acabou acontecendo, para fazer gerenciamento de metadados, então tem uma manutenção mais trabalhosa.
Os dados também são mantidos sob proteção direta da empresa, tanto falando sobre a parte de digital, né, quanto a parte física. Então, muitas vezes a estrutura on-premise também tem essa preocupação bastante forte. Na nuvem, isso tem algumas diferenças aqui. Basicamente, a gente tem uma implementação muito mais rápida na nuvem, então eu consigo instanciar novos servidores para mim, com diferentes configurações em segundos, simplesmente clicando ali pela interface, então fica muito mais prático. Né, não só isso, né, não só essa rapidez, mas eu também tenho bastante flexibilidade, eu tenho várias opções, né, tenho inclusive opções avançadas. Muitas vezes a gente nem vai precisar delas, mas é legal a gente saber que elas existem também, no sentido que quando eu preciso de uma flexibilidade maior para se adaptar ao meu cenário específico, eu também consigo. Consigo mudar o processador, consigo mudar o número de cores desses meus processadores que eu tenho disponível para o meu servidor ou para o meu cluster. Eu consigo mudar o número de servidores, né, dentro do meu cluster. Eu consigo, muitas vezes, inclusive, eu não preciso nem reiniciar essa minha estrutura toda, ou eu posso simplesmente reiniciar ela de uma forma que ela consiga mandar os dados para outro lugar e eu não tenha perda de disponibilidade. Então fica muito mais fácil eu conseguir fazer essa mudança, colocar novos servidores, aí, incrementar esse meu poder de processamento, armazenamento e memória. É claro que não vai ter a customização total como a gente tem no on-premise, né? Mas é importante a gente saber que existem muitas opções que na gigantesca maioria dos casos já vai ser possível a gente criar servidores que vão atender o que a gente precisa na nuvem também. Dando sequência aqui, então, na nuvem a gente também tem uma infraestrutura que escala junto com o negócio. Muitas vezes eu vou ter serviços que eu não preciso me preocupar necessariamente em ir lá e aumentar alguma característica ali do meu servidor, do meu cluster, mas eu posso deixar isso em cargo da nuvem. Então, ele vai tomar as decisões por conta, ele que vai fazer esse balanceamento desse processamento, né, de onde esses dados vão estar indo. Então, essa infraestrutura, ela também não precisa ser gigante, simplesmente imaginando que nos momentos de pico eu vou precisar de uma estrutura mais robusta, mas eu posso simplesmente fazer com que a nuvem decida isso por mim e tenho, por exemplo, uma automação nessa parte de escalar servidores dentro do meu cluster, por exemplo, à medida que eu tenho picos de demandas dentro da minha organização, como, por exemplo, uma Black Friday, que eu sei que eu vou ter uma demanda muito mais alta, mas que posteriormente eu vou voltar ao meu normal, e eu não quero ter esses servidores que uma vez eu escalei de forma que eles fiquem ociosos no período que eu não vou ter pico. Então a ideia aqui da nuvem também é que ela consegue fazer escalar junto com as necessidades do negócio e eu não ter que me preocupar, por exemplo, com questão de pico, e eu tenho aí um custo-benefício bem bom por não ter esses servidores ociosos, né, em muitos casos. Outro ponto também relacionado à nuvem é que a gente tem uma automação de gerenciamento muito mais rápido. Então, diferente do on-premise, aí já tem, inclusive na cloud, ferramentas próprias para fazer backups automáticos, para fazer restauração, para fazer versionamento e voltar em alguma versão no tempo daquela estrutura, fazer auditoria, ver log, questão de gerenciamento de permissões, tudo isso bastante automatizado aí na nuvem, porque ela sabe que no fim a gente quer focar em criar nossas aplicações e a gente não quer passar tanto tempo com dor de cabeça em questão de infraestrutura. Então, cada vez mais, isso vai ser facilitado quando a gente fala em nuvem. Relacionado à parte de segurança, a nuvem também, né, ela vai ter seus acordos ali, em que muitas vezes ela vai se responsabilizar sobre essa segurança digital, física dos seus dados. Então, isso fica de nuvem para nuvem, mas isso também é muito mais facilitado que no on-premise. Inclusive, também tem certa flexibilidade, caso você queira ter controle maior, por exemplo, sobre como esses dados estão sendo encriptografados. Né? Então, ele tem já por default sua própria estrutura para isso, mas você também tem essa flexibilidade caso você queira adicionar uma camada de segurança maior, por exemplo. Agora também, aqui nessa parte de fundamentação, queria trazer para vocês um pouco sobre o Big Data e os desafios que vêm com ele. Por que a gente faz sentido a gente migrar e criar essa nova estrutura de Data Warehouse na nuvem e por que isso é tão comum, né, e tão falado junto com o Big Data.
por que a nuvem está tão atrelada, né? Quais desafios que o Big Data traz que a nuvem consegue suprir. Então, o Big Data ele é muito explicado, né, por conta dos 5 Vs, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Perdão. Mas um deles, então, acho que o mais significativo, inclusive, é o volume. Então, a gente sabe que, à medida que a gente vai indo para o Big Data, as nossas estruturas que a gente está habituado a ter, elas muitas vezes vão estar condenadas, elas não vão conseguir escalar nesse nível. Então, com muitos dados, eu teria que, por exemplo, tirar uma parcela de dados que poderia ser importante para mim, eu tenho que ter um trabalho maior para otimizar meu desempenho, porque eu estou com muitos dados, eu estou tendo perda de desempenho, então o volume aí no Big Data é uma grande questão, né, e gera muitos desafios relacionados a como fazer esse armazenamento de uma forma eficiente. Também relacionado ao Big Data tem o segundo V, que é a velocidade. Então, no Big Data a gente começa a ter alguns requisitos um pouco diferentes. Algumas vezes a gente vai começar a trabalhar com dados em streaming, não só em batch, como é normalmente feito. Então, eu vou ter aí 2 fluxos dos meus dados, um passando via batch, outro via streaming, às vezes até um intermediário ali entre os dois. Então, relacionado a esses 2 Vs que eu comentei, vem muito um problema de desempenho. Então, se eu tenho muito mais dados, mas eu quero garantir ainda uma boa velocidade, eu quero que esse dado chegue na ponta rápido, por exemplo, num caminho streaming, eu tenho que ter uma preocupação com o desempenho, mesmo com a minha base crescendo, muitas vezes de uma forma exponencial. E também tem uma dificuldade maior, um outro desafio, né, ligado à orquestração dessas diferentes ferramentas, os diferentes pipelines de dados, por exemplo, de batch, de streaming, que eu vou ter, querendo ou não, uma complexidade maior, posso ter mais de uma ferramenta também incluída. Então, preciso garantir também que eu não vou ter dado duplicado no final, que eles vão estar sendo atualizados com a frequência que eu defini. Então, toda essa dificuldade de orquestração também vem a partir do Big Data, né, e das aplicações que a gente quer ter a partir do Big Data. Outro ponto, também outro V do Big Data é a variedade. Então, a gente começa a ter dados não na forma tabular como a gente está acostumado, mas dados muitas vezes não estruturados, incompletos, que a gente precisa fazer um certo tratamento em cima, por exemplo, pegar informações a partir de uma imagem, pegar informações a partir de um áudio. Então, começa a ter uma variedade maior de dados, eu não preciso simplesmente me fechar a utilizar dados de forma em tabelas, como a gente está acostumado, mas também uma variedade muito maior. Posso, inclusive, pegar textos de linguagem aberta, assim, né, texto escrito, que eu consigo fazer algum tratamento e tirar informações, por exemplo, de emoções ou de entidades que estão sendo faladas por ali. Então, enfim, esses dados, eles não necessariamente no Big Data vão vir de uma forma tabular, mas não significa que eu não consigo utilizar ele para levar para uma data warehouse e conseguir gerar valor a partir disso. Então, outro desafio ligado a essa nova variedade que o Big Data cada vez mais traz é essa flexibilidade de eu conseguir juntar diferentes ferramentas, de eu conseguir colocar uma ferramenta nova, tirar uma ferramenta, conseguir lidar com diferentes estruturas desses dados. E então, ligado a mais esse V, vem muito essa questão de flexibilidade. Outro V é a veracidade, né? Então, no Big Data, como a gente começa a ter uma complexidade maior, a gente precisa ter um foco também na veracidade de que esses dados estão sendo, digamos assim, estão sendo aplicados neles as mesmas regras de negócio, independente do setor, da fonte, da ferramenta que eles estão passando. Eu preciso garantir que no final, nesse meu data warehouse, por exemplo, que eu vou salvar o meu dado já pronto para gerar valor, ele realmente condiz com o que eu obtive lá na ponta, lá na fonte, lá no início, pego da minha venda ou do meu sensor, de alguma máquina, enfim, e que esse dado ele não esteja duplicado por ele ter vindo de uma ferramenta ou outra, que ele não tenha sido perdido. Então, realmente garantir essa veracidade aí é um desafio bastante grande no Big Data. E por conta disso, né, a gente também vem com um desafio aí de controle de linhagem dos meus metadados, desses meus fluxos de dados. Por exemplo, quem que é o responsável por esse dado que está ali na minha base, com que frequência ele é atualizado. Isso ajuda muito a gente garantir maior veracidade desse meu dado, colocando um responsável em uma certa frequência, fazendo monitoramento, escolhendo as ferramentas certas para isso. Então, saber quais regras estão sendo aplicadas, né, à medida que a gente tem muitas fontes, muitos caminhos diferentes desse dado, setores diferentes, com aplicações diferentes, a gente, às vezes, acaba perdendo um pouco dessa noção de linhagem do dado. Né? Com linhagem, eu digo assim,
o que está sendo aplicado desde quando ele vem da minha fonte até como ele é salvo, por exemplo, na minha estrutura de data warehouse. Quais limpezas foram feitas nele, quais agregações foram feitas, quais arredondamentos, quais regras de negócio, enfim. Isso está muito ligado à linhagem do dado que, conforme a gente vai aumentando a complexidade, o número de dados que a gente tem, inclusive quando a gente tem dados não estruturados, vai se perdendo um pouco. E por fim também a parte de gerar valor, né, não podia faltar, um quinto V aí do Big Data, que é a partir de toda essa complexidade, desses novos desafios, eu preciso conseguir gerar valor a partir disso. Então não adianta eu ter uma estrutura extremamente completa atrás se eu não conseguir gerar isso no final, gerar lucro, né, no final disso tudo. Então, aqui é um pouco uma ideia de por que a gente fala tanto em Big Data, porque essas necessidades são muito evidentes. Eu imagino que vocês ouvindo um pouco sobre esses desafios, vocês já pensaram um pouco sobre alguns deles que vocês vivenciaram, né, na experiência de trabalho de cada um. Então, é legal a gente saber de que esses, digamos assim, desafios vão ser cada vez mais frequentes, mais presentes no nosso trabalho, e é legal saber que na nuvem, como eu vou mostrar depois na escolha das ferramentas e depois na aplicação prática, como a nuvem consegue passar por cima, né, desses desafios, facilitar muito a nossa vida e realmente ter uma estrutura para Big Data. Então, feito todo esse contexto inicial, agora quero partir para a parte da nossa escolha de arquitetura, que a gente vai ter nosso Data Warehouse na nuvem, quais ferramentas a gente vai estar utilizando, e um pouco sobre as características que essas ferramentas que vão estar na nossa arquitetura vão ter, para vocês entenderem um pouco do porquê, né, cada ferramenta está ali, qual desafio ali do Big Data, como eu comentei agora, ela vai estar resolvendo. E depois, na prática, né, essas ferramentas justamente vai ser a que eu vou conseguir lá instanciar, mexer para vocês, mostrar como é que a interface. Então, essa parte aí de arquitetura está muito para linkar essas duas partes. A arquitetura, então, de maneira geral, ela vai ser bastante simples aqui, né? O intuito é mostrar como que o Data Warehouse pode funcionar, o seu primeiro Data Warehouse pode funcionar na nuvem. Então, aqui vão ter diferentes fontes, pode ser, por exemplo, um bucket, né? Já vou comentar um pouco sobre isso depois, mas pode ser um dado que vem de uma consulta de API, pode ser algum dado que vem de um outro banco. Então, esses dados vêm de um outro lugar externo e eu preciso colocar eles na minha nuvem de forma que facilite para mim trabalhar com ele nas minhas outras ferramentas. Então, aqui no meu Data Lake eu vou ter, por exemplo, Cloud Storage. Vou comentar um pouquinho mais especificamente sobre cada uma das ferramentas daqui a pouco. Mas a ideia é que os dados vão vir aqui para o Cloud Storage, nesse meu estrutura de Data Lake. Depois que ele estiver disponível para mim na nuvem, eu consigo utilizar, por exemplo, o Dataflow para fazer esse processamento paralelo para mim, pegar esses dados ali no Data Lake e jogar eles de uma forma já tratada dentro do meu Data Warehouse. Nesse caso aqui usando BigQuery. E também uma ferramenta aqui para fazer o gerenciamento desses meus metadados, que é o Data Catalog. Então aqui de início a gente vai começar falando um pouco sobre o Data Lake, que vai pegar esses dados que vêm das fontes, vai juntar eles e disponibilizar dentro da cloud. E depois vai entregar esses dados ali para o Dataflow poder fazer processamento e levar para o nosso Data Warehouse. Então, o Cloud Storage, ele entra nessa parte, a estrutura de Data Lake para a gente. Agora, mais especificamente sobre alguns pontos que são bastante importantes no Cloud Storage, que é legal da gente estar frisando aqui para vocês buscarem ferramentas similares, ou inclusive escolher o Cloud Storage como estrutura de Data Lake nas aplicações de vocês. Mas, né, como eu comentei lá no início, eu sou certificado como Data Engineering no Google Cloud Platform, então quis trazer aqui para vocês uma arquitetura e várias ferramentas dentro dessa cloud. O Cloud Storage, então, é um ponto bastante importante sobre ele, que ele é serverless. Acabei comentando lá no início que a gente tem uma estrutura de Data Warehouse que podem ser on-premise, podem ser na nuvem, mas não só na nuvem, a gente também existem estruturas serverless, então são estruturas que na nuvem eu não tenho nem acesso a esse meu servidor, então é como se fosse serverless, é tipo sem servidor mesmo, sem o nome, que eu não tenho acesso de fato à máquina, eu não sei onde que ela vai estar rodando, eu não consigo acessar ela, interagir de alguma forma, mas eu interajo com um nível maior de abstração.
o que é sempre vantagem para mim, porque eu não preciso me preocupar com onde que ela vai estar rodando, se é na máquina A ou na máquina B. Eu só preciso saber que ela está disponível para mim. Então, que esse serviço está disponível para mim. Como ele vai fazer internamente, daí depende, né, das configurações, é claro, que eu coloquei, mas isso fica muito em cargo do próprio provedor de nuvem. Então, essa infraestrutura é sempre muito mais facilitada e é por isso que é sempre recomendado escolher serviços que sejam serverless sempre que possível, e não simplesmente os que são gerenciados. Outro ponto, então, sobre o Cloud Storage é que ele é uma solução para Data Lake. Comentei ali um pouco também, então ele vai servir como uma porta de entrada para a nuvem. Então, hoje eu vou colocar esses meus dados, agrupar eles. Inclusive, não preciso que eles estejam de uma forma estruturada. Eu posso ter diversos dados ali de forma não estruturada. Então, ele é justamente para isso. Diferente do Data Warehouse, né? Claro, como eu comentei lá no início, a estrutura de Data Lake ela é um pouco mais flexível nesse sentido. Justamente por conta disso, né, uma estrutura de blob storage, então eu posso salvar diferentes tipos de informação lá, eu posso ter imagens, sons, posso ter... geralmente, né, tem ali backups das minhas outras bases de dados, vão se salvas lá. Então ela é uma estrutura para você colocar o que tiver lá, trazer dados externos para dentro da nuvem, para conseguir interagir com as outras aplicações, né, as outras ferramentas que vão estar na nossa arquitetura. E o Cloud Storage, então, né, como ele está ali na nuvem, ele tem um grande poder aqui na questão de volume, né? A gente normalmente nem fala de petabytes, isso às vezes nas nossas aplicações no dia a dia acaba chegando ali ao terabyte, às vezes, né? Giga, né? Mas normalmente a gente chega a tera, mas ainda o Cloud Storage ele chega a ser uma estrutura própria para armazenamento de petabytes. Então, para vocês terem um pouco da ideia de como ele já está preparado para resolver problemas ligados ao Big Data. Então, como eu comentei ali nos desafios do Big Data, o volume é um bem marcante, né? Então eu preciso ter uma estrutura que garanta que eu vou ter armazenamento, digamos assim, ilimitado, né? Ali o petabytes já é uma escala bastante grande para a gente e com um bom custo-benefício, né? Na verdade, até sobre essa questão, esse ponto aí de armazenamento de petabyte, ele é justamente escalável, né? Então, não é simplesmente porque ele é uma estrutura para petabytes que eu vou precisar de todo esse espaço, né? Eu vou sempre ter um custo relacionado ao volume de dados que eu usar. Então, se eu usei pouco, se eu usei 1 tera, eu vou pagar por 1 tera. Se eu usei daí 1 petabyte, eu vou pagar por 1 petabyte. Mas, né, então, enfim, era uma estrutura também que vai te cobrar de acordo com o que você usa, não simplesmente pela capacidade total que ele tem. Outro ponto aqui do Cloud Storage é a questão de versionamento. Então, eu consigo ter uma prevenção de falha muito boa, eu consigo voltar no tempo em alguma versão dele, é claro, dentro das suas limitações, mas para voltar, por exemplo, a alguma perda que eu tive, enfim, ou alguma entrada a mais que acabou tendo, eu consigo voltar no tempo, digamos assim, né? E também outro ponto do Cloud Storage que posso ter políticas de ciclo de vida desses meus arquivos. Então, ainda tendo um custo-benefício muito bom, simplesmente por eu pagar pelo volume que eu uso, eu ainda consigo incluir políticas de ciclo, que eu consigo colocar dados que eu tenho menos acesso, né, que eu tenho uma frequência muito menor de acesso, em estruturas secundárias, que vão ter um custo-benefício muito melhor, por saber que eu não vou acessar eles tanto. Então, se eu acesso ele, por exemplo, menos de uma vez por ano, se eu acesso, por exemplo, dados de auditoria a cada 10 anos, eu posso deixar ele numa estrutura diferente, que eu consiga salvar um pouco de dinheiro, assim, em questão de custo de armazenamento, e ter, né, simplesmente colocando esse ciclo de vida de arquivos. Inclusive, eu consigo automatizar, por exemplo, para dados que passaram de 5 anos, eu colocar nessa nova estrutura. Então, bastante flexível ali esse Cloud Storage. Aqui mencionei alguns pontos, né, são vários, mas é para vocês também terem uma ideia de como na nuvem a gente consegue ter várias automações e não ter tanta dor de cabeça com questão de infraestrutura. Da estrutura de Data Lake, eu já comentei, então agora o próximo passo é a gente falar sobre esse intermédio entre o Data Lake e o Data Warehouse, que é como a gente vai fazer esse processamento de algo que simplesmente está agrupando meus dados, que seria ali o Data Lake, com algo que depois eu vou utilizar para gerar valor para o meu negócio, né, onde esses dados vão estar prontos. Então, eu vou ter que ter uma estrutura para fazer esse processamento, e é por isso que a gente vai usar o Dataflow para fazer esse processamento de uma forma mais inteligente e paralela, para fazer isso de uma forma bastante otimizada.
Quem não conhece o Dataflow, então, ele também é serverless, então, assim como o Cloud Storage, sempre uma boa opção, né? A gente não precisa se preocupar a descer nível de máquinas, servidor, cluster, mas a gente se preocupa mais no serviço e a gente fala para ele, faça esse trabalho e ele vai fazer para você. Ele é um executor de Apache Beam, então, para quem também não conhece, o Beam, ele é uma estrutura de programação aí ligado a tanto a parte de batch quanto a parte de stream, né? Então, ele é uma unificação desses dois lados, então por isso que vem o nome Beam. Então, ele vai ser um executor, eu posso ter esse código Beam e rodar em diversos lugares, inclusive localmente numa máquina, ou eu posso colocar ele para rodar no Dataflow, que vai fazer esse processamento paralelo para mim, que é o caso que a gente vai ter daqui a pouco também na prática. Então ele faz esse processamento paralelo, muito fácil de ver, inclusive pelo desenho dele aqui, o ícone, ele vai separar essa carga de trabalho em diferentes máquinas e vai fazer esse paralelismo aqui entre esse processamento. Inclusive eu posso delimitar para ele um limite. Então, por exemplo, se eu quero ter no máximo 3 máquinas operando, para que eu não tenha um custo tão elevado, visto que meu requisito de desempenho ali, de latência entre esses dados não é tão grande, eu posso delimitar, por exemplo, que eu quero 3 máquinas para fazer esse processamento paralelo e ele não vai passar disso. Então, ele também não vai vir com uma conta absurda, simplesmente por usar 100 máquinas por algo que, por exemplo, ele poderia ter dado conta com, por exemplo, uma. Então, ele tem essa automação na parte de fazer escolhas inteligentes para conseguir distribuir esses dados, mas ele também vai estar dentro dos limites que você estipulou, dependendo dos seus requisitos. Acabei comentando ali, mas então essa parte de auto-scaling fica por conta dele, você não precisa se preocupar com escolher para esse determinado trabalho, né, para esse determinada job ali, para fazer um processamento de dados, qual que é a estrutura de máquina, cluster ali, que eu vou estar rodando, fazendo esse processamento. Eu simplesmente digo para ele, rode essa quantidade de trabalho, e dentro dos limites que você também define, de número de servidores, ele vai fazer essa distribuição, né? Então, é muito mais facilitado para a gente, inclusive só simplesmente falar para ele, faça isso, e ele vai fazer para você da forma que ele achar melhor. O preço, então, justamente por você não ter que se preocupar em ter diferentes estruturas para diferentes tipos de cargas de trabalho, né? Por exemplo, estruturas muito mais robustas que muitas vezes vão trabalhar em algum determinado pico do dia e depois vão parar. Eu também preciso ter estruturas próprias para fazer esse processamento super rápido. Eu simplesmente digo para ele os limites e digo para ele qual que é o trabalho que eu quero que seja feito, e ele vai criar essa estrutura para mim, vai fazer esse processamento e depois acabou. Não tem mais que se preocupar com manter essa estrutura, que muitas vezes era só para um horário de pico, e aí eu consigo, por não ter essa ociosidade, também economizar. Então, um preço bastante otimizado por conta desse auto-scaling. E também tem outras features também, caso eu tenha alguns requisitos maiores, em questão de duplicidade, de atraso, de ordenação dos dados. Então, agora partindo para o nosso BigQuery aqui. Então, ele é a nossa estrutura que a gente vai utilizar para Data Warehouse. A gente, voltando aqui, né, para também uma noção geral da arquitetura, a gente tem esses dados vindo, então, processados pelo Dataflow. Eles já vão ter sido bem trabalhados. E aqui no Data Warehouse, que a gente vai ter a nossa estrutura pronta para gerar valor para o negócio, que a gente vai plugar as aplicações, vai plugar, por exemplo, uma aplicação de Business Intelligence, de Machine Learning, a gente vai conseguir fazer nossas consultas. Então, nosso Data Warehouse vai ser para isso. Aqui também ele vai estar ligado ali com o Data Catalog, justamente para fazer essa parte de gerenciamento dos metadados que vão estar na nossa estrutura de Data Warehouse. Então, o nosso BigQuery, então, ele vai também ser serverless. Então, outra vantagem para a gente conseguir ter mais uma ferramenta serverless. É uma solução para Data Warehouse. Já comentei ali no começo da apresentação qual o foco que a gente tem que ter quando a gente pensa em construir um Data Warehouse. Mas, justamente, ele é a escolha ali do Google Cloud para a gente construir um Data Warehouse. Então, o BigQuery, ele também tem uma facilidade muito boa para trabalhar com grandes volumes de dados, assim como o Cloud Storage, que eu comentei aqui no início da arquitetura. Ele também é próprio para armazenamento de petabytes, então vai aí um gigantesco número de casos atender aos nossos requisitos. E ele é separado em 2 partes, né? Essa parte de armazenamento de petabytes, ele é bastante similar ao storage, então eu consigo ter um custo-benefício muito bom.
Mas eu também tenho a parte de Query Engine, né, no BigQuery, que é justamente para eu poder fazer essas consultas de uma maneira inteligente. O BigQuery ele tem uma estrutura wide column, né, então as consultas elas são feitas de uma forma muito mais otimizada. E ele consegue distribuir essa carga de trabalho em slots ali, fazer esse processamento e depois juntar essas informações para a gente. Então eu consigo também ter uma automatização muito boa na questão dessas consultas. Assim. Tenho várias outras ferramentas aqui. Nossa, poderia passar um conteúdo inteiro só falando do BigQuery. Então, agora, né, falando um pouco sobre, eu já falei um pouco sobre o BigQuery, e aí entra mais na nossa última ferramenta aqui dentro da arquitetura. Então, até aqui seria o que a gente precisaria para ter um Data Warehouse na nuvem, mas não só isso, a ideia aqui desse conteúdo da semana de dados é já preparar para o futuro, já criar, já colocar na cabeça de vocês a ideia de que a gente vai precisar também gerir os metadados, não só o dado em si, do fluxo principal, mas também gerir os metadados sobre essas minhas novas tabelas que eu estou criando, para poder fazer investigações quando der algum problema, para eu conseguir ter uma governança em cima desses meus dados, né, para, enfim, vou mostrar um pouquinho para vocês também na prática, mas esses metadados também é, da mesma forma, importante. Então, o Data Catalog, ele também é outro serviço aí do Google Cloud, também serve, eles não precisam se preocupar com descer na máquina e fazer a configuração dela por conta. Ele vai fazer o gerenciamento desses meus metadados de uma forma bastante flexível. Eu consigo colocar ali, por exemplo, que determinada tabela dentro do meu Data Warehouse, ela tem certa frequência de atualização, ela tem tal responsável, ela vem de tal fonte, ela é de tal departamento. Então, com isso, só com esse gerenciamento de metadados, eu já consigo, quando der algum problema, ir naquela pessoa específica ou esperar aquele determinado tempo de frequência de atualização, consigo fazer investigação, consigo fazer auditoria de uma forma mais fácil e rápida e, né, de uma forma geral, isso acaba não saindo de controle, né, dessa minha estrutura conforme ela vai crescendo, o que é um ponto muito importante. E, né, como eu comentei, ela tem essa catalogação flexível, e a gente consegue mudar isso, né, esses meus metadados, conforme a organização vai crescendo. Então, eu consigo criar estruturas de etiquetas, como vocês vão ver ali, criar atributos nela, por exemplo, de quem é o responsável, eu consigo editar facilmente quem é o responsável de uma pessoa para outra, quem é o departamento responsável de um para o outro. Eu consigo também escolher opções para esses meus metadados. Então, por exemplo, no caso da frequência de atualização, eu posso escolher alguns valores pré-definidos para que eu também não deixe isso por conta do usuário. Então, eu consigo também fazer com que esses metadados tenham valores previsíveis e que a partir desses valores previsíveis e bem padronizados eu consiga fazer, por exemplo, auditorias automáticas, investigações automáticas também em cima disso, muita coisa também. Mas o importante é a gente ter a ideia de que essa estrutura é o que vai fazer com que a gente tenha uma visão mais gerencial sobre essa estrutura, e é por isso que a gente quis colocar ela também aqui no nosso conteúdo da semana de dados. Então, fechamos aqui a parte de escolha de arquitetura, falei um pouco sobre as ferramentas também, o porquê, né, das funcionalidades que a gente tem em cada uma dessas ferramentas, para vocês entenderem muito do porquê que ela está ali, quais problemas ela resolve, e aposto que deu para ter um link bem bom com os desafios que eu comentei lá do Big Data. Então, essas facilidades, por a gente escolher as ferramentas certas, elas vão ajudar muito a gente na hora da prática, e é isso que a gente vai ver agora, nessa terceira parte, ligada a construir de fato o Data Warehouse. Então, beleza, vamos para a prática então, né? Beleza, agora aqui para a prática, então eu mudei um pouco o setup para poder olhar os slides e também olhar aqui as abas que eu vou utilizar para a prática. E nessa prática, então, o objetivo principal é a gente construir um Data Warehouse então, na nuvem, utilizando as ferramentas do GCP, utilizando como exemplo dados dos mundos dos games. Então, aí vão ter uma fato contendo vendas, né, de games, e vão ter aí informações sobre qual que é o gênero desses games, a empresa que fez, qual que é a plataforma que foi feita essa venda, em qual ano, enfim, algumas informações aí sobre esse universo dos games. E daí também, né, o objetivo, no fim, é a gente fazer um Data Warehouse para que esses dados fiquem disponibilizados de uma forma útil para gerar valor para o negócio, né? Então, a parte importante é que a gente consiga deixar ele bem estruturadinho
já tratado para os desenvolvedores de BI, por exemplo, ou cientistas de dados conseguirem construir aplicações na ponta, como, por exemplo, dashboards, né, os desenvolvedores de BI, ou criação de aplicação desses dados aí que a gente fazia o tratamento em, por exemplo, modelos de machine learning. Então, esse é o nosso objetivo principal, nosso macro. Agora, quebrando ele um pouquinho em passo a passo, a gente vai fazer primeiro um setup, vai criar o que tiver para criar do nosso Data Lake, o nosso Data Warehouse, criar um lugar que a gente vai conseguir interagir com o Apache Beam. Depois a gente vai realmente utilizar o Apache Beam lá, o Dataflow, para fazer o tratamento desses dados. E a gente vai disponibilizar eles lá, mostrar como é que é fazer essa consulta e fazer essa disponibilização, por exemplo, para um terceiro, em que eu não quero que ele tenha acesso a toda a minha base, mas só uma parte dela. Fazer o controle de acesso aí, utilizando algumas regras que o GCP tem. E fazer também o catálogo desses dados, né, para que a gente tenha uma visão macro, mais gerencial desses metadados. Então, beleza, aqui nosso objetivo da prática é criar não só o Data Warehouse na nuvem, mas também todo o entorno dele, né? Então, a gente já está preparando ele para futuras implementações, de maneira que ele já fique bastante organizado e a gente comece já com o primeiro passo utilizando boas práticas. Então, vamos para a prática, seguindo aqui primeiro o setup. A gente vai criar um bucket lá no Cloud Storage, vai fazer a injeção desses dados, no caso, aqui eu vou estar utilizando um Avro, um formato aí bastante conhecido, após que você já deve ter utilizado em alguma aplicação, mas ele basicamente tem vantagem de ser bastante compacto e bastante rápido, ter muita ligação com muitas linguagens de programação, incluindo o Python, que a gente consegue interagir bem com ele, né? E ele é bastante útil também porque ele já tem o esquema integrado, né, nesse Avro. Então, o Avro ele é bastante utilizado, você já deve ter ouvido falar também. Aqui também a gente vai criar uma instância de notebook lá no Dataflow para a gente poder fazer o código, interagir de uma forma bastante prática, né? Quem já usou notebook sabe como é. E criar também um dataset no BigQuery que vai servir como nosso Data Warehouse, né? Onde a gente vai colocar esses dados no fim das contas. Beleza? Vou abrir aqui o setup, então. Aqui vai ter o nosso GCP, aqui tem todos os nossos serviços. Se vocês não mexeram, tem muito serviço mesmo. A gente já até separei aqui para dar uma facilitada, não precisar ficar procurando todos, mas os que a gente vai utilizar aqui na prática. Né? Então, vamos lá primeiro para o Cloud Storage, para a gente criar o nosso bucket, né? Que é onde vai ser colocado os dados. Aqui até já criei, mas mostrando para vocês como seria. Vim aqui em Create Bucket. A gente pode colocar algumas informações bastante avançadas, né? Dependendo do que a gente quer. Mas, basicamente, a gente pode colocar um nome aqui e já criar ele. Geralmente, o default, né, o que vem por padrão, ele já enquadra bem no que a gente precisa. Então, se a gente quer realmente fazer um desenvolvimento bastante ágil, aqui para fazer alguns testes e tudo mais, o default normalmente vai funcionar para a gente. É uma ferramenta, né, assim como outras que vou mostrar, ela é serverless, né? Então, eu não tenho acesso direto à máquina, eu não tenho toda a customização que eu teria nesse caso, mas em troca das vantagens aí de eu não precisar fazer toda a manutenção, a segurança e tudo mais, e utilizar um serverless, eu consigo, ainda assim, né, ter uma certa personalização. Eu consigo, por exemplo, colocar em diversas regiões, ou manter numa região só, para disponibilidade. Eu posso colocar diferentes, digamos, níveis, assim, patamares, que esses dados vão estar relacionados à frequência com que eu consulto eles. Então, se eu não consulto eles tanto, por exemplo, dados de auditoria, que eu não acesso eles nem uma vez por ano. Então, eu consigo colocar ele em outras estruturas que eu consigo ter custos menores, né, e salvar um pouco aí dos meus recursos. Aqui a gente tem também outras opções avançadas. Então, é legal saber que mesmo as ferramentas serverless, a gente tem bastante opção de personalização, né, para ser bastante flexível e se enquadrar bem em cada caso de uso. Nesse meu caso, eu já criei o Data Lake, né, para a gente não perder tempo aí esperando um pouquinho, mas o nosso dado já está aqui também, já fiz o upload dele, a gente consegue fazer essa ingestão de diversas formas, né, tem
tem ferramentas para a gente fazer isso, né? Por exemplo, o Python é uma delas. A gente pode criar scripts que automatizem isso, inclusive. Assim como eu tinha mostrado um pouco na arquitetura, a gente consegue utilizar o Composer, por exemplo, para rodar esses scripts de Python todo dia em determinado horário e fazer esse upload para mim desses arquivos. Eu posso fazer isso via linha de comando, né? Também utilizando o SDK. Posso fazer isso, inclusive, via interface, mais simples impossível, né? Vim aqui em Upload Files, Upload Folder. Então, dá para fazer isso tanto via interface, bastante intuitivo, quanto via código, para dar uma automatizada, né? Aqui já está nosso Avro. Então, o setup aqui do Cloud Storage é isso. Para a parte do notebook, né? Seria vir aqui em Dataflow, vir aqui em Notebooks. Vou ter, já criei, né, no caso, mas mostrando para vocês como seria vir aqui em nova instância de notebook, né, o Apache Beam. Pode ser without GPU, né, no caso aqui a gente não precisa, mas aqui com as opções default também eu já conseguiria criar. É claro, assim como eu tinha mostrado ali no Cloud Storage, a gente também tem opções avançadas para dar uma personalização melhor. Mas o processo é bem esse, espera um pouquinho, ele já vai criar ali a instância. Daí vindo aqui em Jupyter Lab, a gente já consegue ter acesso aí ao notebook e o Python lá dentro dele. Aqui então o setup dessa parte de processamento seria isso. Também a gente precisa, além do Data Lake da parte que a gente vai fazer o processamento, criar um lugar onde a gente vai colocar esses dados no final. Nosso Data Warehouse de fato, né? Então, aqui eu já criei alguns que eu vou utilizar na prática, mas mostrando para vocês como seria, né? Por exemplo, aqui clicando no projeto, a gente tem a opção Create Dataset. Muito, muito rápido, coloco um ID aqui, já clica em Create Dataset e pronto. Aqui também tem algumas outras opções, né? Mas normalmente, como eu falei, a opção padrão já se enquadra bem na maioria dos casos de uso. Então, no nosso caso aqui também já criei o dataset, que depois vou mostrar para vocês em outras etapas ali da prática. Mas esses aqui são vários datasets aí que a gente tem. E dentro dele vão ter as tabelas, né? Por exemplo, aqui eu tenho essa tabela Raw Games, essa outra DNAP Test que eu vou comentar um pouco mais, já tem aí as dimensões. Então, aqui seria a nossa estrutura de Data Warehouse. Então, beleza, já fiz o setup inicial. Aqui eu acho um ponto muito importante é que a gente já criou várias estruturas muito poderosas, assim, que escalam conforme a necessidade, né? Que tenham boa segurança, né? Que tenham automação na parte de fazer manutenção, de fazer backup, de ser resiliente à falha, né? Como eu comentei aí um pouquinho mais especificamente das ferramentas, muitas vezes eu consigo voltar no tempo, né? Entre aspas, para voltar numa versão anterior e né, conseguir prevenir, corrigir alguma falha. Então, todas essas ferramentas, elas possuem muitas e muitas vantagens, né? E eu consigo criar elas ali com poucos cliques e isso é muito bom para mim, né? Eu perco menos tempo trabalhando na infraestrutura, escolho, na verdade, uma infraestrutura que eu sei que é confiável, do Google, e foco muito mais em desenvolver minhas aplicações, né? Então, o setup aqui, eu acho que um ponto importante, também vale comentar, é que ele foi muito rápido, mesmo criando estruturas muito, muito complexas e completas, né? Então, beleza. Agora, para a parte de tratamento dos dados, a gente vai utilizar o Python de forma interativa no notebook, vai executar o Apache Beam por lá, vai poder acompanhar aí essa execução com o Dataflow e daí visualizar um pouco dos resultados lá no BigQuery. Então, com os nossos dados lá no Data Lake, né, a gente já pode ir para a parte de tratamento. De novo, vim aqui em Dataflow, em Notebooks, Dataflow Notebooks. Aqui vai estar a instância que a gente criou, clicando aqui em Open Jupyter Labs, ele vai abrir aqui nossa máquina. Aqui, no caso, via de exemplo, eu trouxe uma dimensão bastante simples, a dimensão de plataforma. Então, essa dimensão lá, que vai ser criada no nosso Data Warehouse, ela vai simplesmente trazer um ID único para cada plataforma e uma string contendo qual que seria essa plataforma, né? Por exemplo, Nintendo DS ou PlayStation, enfim. Então, essa dimensão vai ser criada a partir do nosso Avro, né? Nosso arquivo principal lá que está no nosso Data Lake.
vai fazer um certo tratamento e vai colocar ela prontinha lá no nosso Data Warehouse, lá no BigQuery. Então, aqui a gente precisa puxar algumas bibliotecas que vão fazer essa comunicação com o BigQuery e também o Beam, né? Um ponto muito importante aqui é que para a gente rodar lá no Dataflow, né, e utilizar toda a vantagem da gente ter esse processamento paralelo que o Dataflow permite, né, a gente importa o Beam, faz algum código ali para criar esse pipeline no Beam e depois simplesmente fala aqui utilizando o nosso Python que a gente quer que esse Beam ele rode no Dataflow. Então, aqui a gente passa alguns parâmetros que depois a gente vai utilizar para poder puxar os dados do storage e escrever no nosso BigQuery. Mas alguns argumentos aqui principais também que a gente tem na hora de criar esse pipeline é que a gente, aqui, né, nessa linha, a gente diz que a gente quer que rode no Dataflow, né? Então, a gente pode rodar, por exemplo, localmente aqui nessa máquina, e o Dataflow também uma boa opção, porque nessa máquina aqui ela vai rodar limitado ao que eu tenho disponível, né, de recursos nessa máquina. Agora, se eu coloco no Dataflow, daí eu tenho assim o processamento paralelo, né, eu tenho como setar, por exemplo, o máximo de workers que eu quero que ele distribua esse trabalho, consigo setar uma região, né, que ele vai trabalhar, e dessa forma eu consigo ter escalar, né, esse meu processamento. E aqui também eu consigo setar qual que seria o máximo que ele pode escalar, né? Então, de certa forma, eu não quero que ele escale infinito, às vezes eu tenho muitos dados, mas eu não quero que ele, por exemplo, aumente mais de 5 workers, porque eu não tenho tanto requisito por exemplo, latência, não preciso que esse dado vá tão rápido, não quero quebrar ele tanto em tantos workers, então eu deixo aí um máximo de 3, mas quem no fim decide quantos workers vão estar rodando é o Dataflow mesmo. Beleza, criei um pipeline utilizando esses argumentos, né, esses parâmetros iniciais. Aqui não vou entrar muito a fundo no Beam, né, mas questão de exemplo, eu tenho que o meu dado raw, né, o início aí desse dado, ele vai vir do Cloud Storage, ele vai vir desse nosso games.avro, né, que eu tinha mostrado por lá. A gente vai ter uma função também para criar um ID, visto que esses nossos dados lá do ponto .avro não vêm com ID, então aqui eu também criei uma função para isso. Aqui a gente define também um esquema para essa tabela, a gente cria aí um esquema e coloca os dois campos que a gente vai ter lá no nosso DW, passando algumas informações para ele, né? Então, qual seria o ID dele, desse campo, se ele é do tipo numérico, né, o string, se ele é obrigatório, no caso os dois aqui são, qual seria a descrição. Então, aqui no ID do ID plataforma, seria um código de plataforma e o campo nome plataforma seria o nome dessa plataforma. Então, por exemplo, se ela vai ser PlayStation, se vai ser Nintendo DS, se vai ser Wii, enfim. Aqui a gente então adiciona esses campos no nosso esquema de tabela. E no fim, aqui a gente tem aí o pipeline utilizando o Beam. Quem está familiarizado, basicamente o que está acontecendo é que ele pega nosso raw, nosso dado lá no games.avro, né, que está no nosso Cloud Storage, aplica alguns filtros aqui para pegar só o campo de plataforma desse avro, aplica um distinct, porque no intuito aqui a gente criar uma dimensão, então a dimensão vai ter só um valor de cada um. Então, pega todos os valores distintos de plataforma que tem nesse meu avro, cria algum ID com uma função que eu mesmo criei, então eu posso especificar como que eu quero que esse ID seja, e escrevo no BigQuery. Então, eu escrevo essa de plataforma lá no dataset que eu criei. Aqui eu passo alguns parâmetros, né? Por exemplo, qual que é o projeto, no GCP, qual que é o dataset que eu vou estar colocando, o nome da tabela, que é de plataforma, qual que é o esquema, né? Esse esquema que eu acabei de criar também, qual que é o esquema dessa tabela. Aqui eu passo alguns outros parâmetros, por exemplo, eu crio essa tabela caso ela não precise e eu trunco ela, né? Para não concatenar com o que já tem. Eu quero truncar e escrever de novo. Então, beleza. Aqui a gente vai ter nossa de plataforma, o pipeline para criar ela. Vou rodar aqui para mostrar como é que fica lá no Dataflow. Então, aqui, como eu falei, eu coloquei para rodar no Dataflow, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês, Dataflow Jobs. Deixa eu atualizar. Pronto.
Aqui, como eu coloquei para rodar, ó, faz 3 segundos, ele já está aqui running. Vou clicar aqui para mostrar para vocês como que fica. Então, como eu falei lá que eu queria que ele rodasse no Dataflow, ele me mostra aqui nas jobs o que está acontecendo. Posso ver que as etapas que eu tinha definido lá no Beam vão estar aqui rodando de forma bem visual. Eu consigo ver o que está acontecendo, o que já foi feito, o que não foi feito. Mas para ser um pouco mais rápido aqui, vou mostrar como que ele ficaria no final. Vou pegar aqui um exemplo que eu fiz um tempinho atrás. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o gráfico dele. Deixa eu tentar abrir um outro ali, só para que ele não está carregando. Deixa eu pegar o mais antigo. Vou atualizar aqui. Isso, pronto. De alguma forma ele não estava mostrando para mim os steps aqui, mas está de volta. Só atualizei a página e ele funcionou. Aqui, então, eu tenho informações sobre cada um dos steps. Por exemplo, eu acabei de ler aqui do Cloud Storage, fiz o filtro de linhas. Aqui também eu tenho algumas informações sobre cada um desses steps. Por exemplo, quantos elementos entraram, quantos elementos saíram de cada um desses steps. Aqui no caso, acho que dá para perceber melhor nesse Distinct, que eu tenho aí 16 mil linhas, aplico um Distinct e ele me dá 31 só, então tenho 31 plataformas diferentes dentro dessas minhas 16 mil linhas. A partir disso eu criei alguns IDs, né, para essas linhas, então de novo essas 31 linhas agora vão ter ID, e vou escrever no BigQuery. Sem muito segredo, deixa eu até ver como é que tá aqui, que a gente mandou rodar antes. Tá lá rodando. Aqui, no nosso caso, deixa eu abrir aqui o Jupyter de novo. Eu pedi para rodar nesse DW semana de dados, no dataset DW semana de dados. Então, lá no BigQuery eu também já criei ele. Aqui tem uma outra tabela, mas dá para ver que a tabela que eu pedi para criar, que é a de plataforma, ainda não está aqui. Deixa eu até atualizar aqui. Mas acredito que não tem ainda, porque o Dataflow ainda não terminou de rodar. Até acho legal aproveitar para mostrar um pouquinho aqui também como que o Dataflow faz a execução, né? Eu coloquei lá que é o máximo de 3 workers, né, que ele poderia fazer. E aqui dá para ver como que foi feito esse trabalho, né? Aqui em Jobs Metrics eu consigo ver, por exemplo, que ele utilizou só um worker nessa outra execução que eu fiz para poder dar conta, né, dessa carga de trabalho. Como são poucas linhas, ali 16 mil, ele não escolheu outro worker para dividir o trabalho, mas ele poderia ter ido até 3, dependendo do caso. Então, aqui no caso simples, ele estipulou, né? Esse verde é uma previsão dele que ele utilizaria 1, e ele acabou realmente definindo como 1 até terminar o trabalho, e daí depois que terminou, voltou para 0. Tem outras, né? Claro, outras métricas, tem muitas métricas, o que é ótimo, principalmente para investigação de possíveis perdas de desempenho, falhas, enfim. Aqui a gente tem, então, no BigQuery, acho que ainda não terminou de rodar, mas já deixei rodando antes, né, para fazer uns exemplos. Aqui teria o nosso DW pronto, né, eu já fiz algumas outras dimensões também, a fato, inclusive. Aqui estaria a nossa DIM plataforma, né, daqui a pouco, quando terminar de rodar lá pelo Dataflow, eu já vou mostrar para vocês ela aparecendo lá no outro dataset. Mas esse daqui foi um que eu já criei, né, então já tem todas essas dimensões e essa fato. Então, é algo nesse estilo aqui, né? Que, como a gente tinha passado lá, via código Python, que ele seria do tipo numérico, que ele é obrigatório, que é a descrição dele que ele seria um código de plataforma, enfim, que tem algumas informações sobre esse meu dado, detalhes dessa tabela, qual que é a previsão desses dados para dar uma olhadinha, sem precisar fazer uma query em cima dele. Mas também mostrando aqui, a query é muito simples, posso clicar aqui em Query Table, ele já me traz a estrutura básica, aí vou até tirar o limite, são poucas linhas. Não tem problema mostrar as 31 inteiras.
Aqui também está mostrando que tem algum erro, né? Claro, está faltando algumas informações. Mas clicando aqui no campo, inclusive, eu já consigo colocar lá esses campos, assim. Então é muito fácil. Sem ter que escrever nada, eu já consegui criar uma query aqui. Consigo também formatar ela de um formato mais padrão, né? Sempre bom. E vamos rodar essa query para ver nessas 31 plataformas que a gente tem. Aqui estão elas, né? As 31 estão com o ID único delas, que eu gerei com a minha função. Acho que para a questão de tratamento seria isso. Vamos ver como é que está ali o BIM. Aqui foi o que eu rodei, né, agora há pouco. Ele já terminou de rodar, aparentemente. Vamos atualizar aqui, então, nossa página para ver aqui o DW de semana de dados, né, que foi onde a gente colocou essa tabela. Abrindo aqui, então, o projeto, DW semana de dados. Aqui está ele. Essa tabela que a gente criou lá utilizando o notebook, né, utilizando o BIM. Eu tenho aqui a DIM plataforma com o ID da plataforma, o nome da plataforma, tudo conforme a gente tinha colocado em código. Show? Aqui está as 31 plataformas, está tudo aí certinho. Então, esse seria o tratamento, um exemplo de como fazer com uma dimensão, mas a gente, claro, né, pode fazer isso, deve fazer isso com todas as dimensões e fato, inclusive. No caso da fato, a gente consegue até ter um exemplo melhor de como a gente consegue ter mais workers, né, trabalhando em paralelo. E também a gente consegue fazer, inclusive, streaming, né? O Dataflow permite a gente fazer streaming, então eu posso ter constantemente essa tabela sendo atualizada, né? Então, vamos lá. Essa parte de tratamento é isso. Deixa eu... vou mostrar essa parte de verificar um pouquinho os resultados fazendo uma query daqui a pouquinho. Aqui, então, na disponibilização desses dados, eu vou dar uma olhadinha como é que está fazendo uma query de exemplo e vou criar uma view externa para poder, por exemplo, dar acesso a um subconjunto desses meus dados de vendas, já fazer umas queries ali, fazer uma view para deixar esse dado mais útil para algum terceiro utilizar, por exemplo, e também mostrar como que eu consigo fazer a configuração desses acessos no GCP no geral. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o BigQuery. Eu também tenho uma outra aba aqui com a minha conta pessoal, só para mostrar os acessos que eu tenho. Então, nesse caso aqui, eu não tenho nada, eu não tenho acesso a nenhum dataset, não tenho acesso a nenhuma informação. Então, o que eu vou fazer é criar um subconjunto desses meus dados de venda de games para um determinado tipo de game e vou disponibilizar acesso a esse terceiro, que no caso eu vou utilizar o meu e-mail pessoal como exemplo. Então, beleza. Para isso, eu já separei uma query aqui, deixa eu pegar. Aqui, pronto. Já separei uma query aqui para a gente conseguir dar uma olhadinha nos dados de venda. Então, o que a query faz, basicamente ela faz uma soma das vendas, pegando o ID, né, game e o ID plataforma dessa minha fato. E depois, com esse ID game e essa ID plataforma, eu trago informações de, por exemplo, nome, gênero, empresa, utilizando a dimensão de game, e trago a plataforma, utilizando a dimensão de plataforma, a DIM plataforma. Então, basicamente, essa query ela é bem simples também. Aqui eu coloquei também ela em ordem decrescente, para a gente poder ver em formato de ranking, né? Então, a gente consegue ver que o game mais vendido aí é o Wii Sports, né? Que é gênero de esporte da Nintendo, a plataforma Wii, e que a venda aí passou de 82 milhões. Aqui a gente fala em milhões. Então, tem Super Mario Bros, Mario Kart Wii, nenhuma surpresa por aqui, né? O Sport Resort, o Pokémon Red Blue, Tetris, bastante conhecidos aí. Então, aqui a gente tem essa query. Digamos que a gente já está um pouco melhor, né, do que a gente olhar para uma fato cheia de ID e tudo mais. Aqui a gente tem uma informação já bastante útil para a gente, né? Agora, digamos que a gente queira, né, disponibilizar esse acesso a um terceiro, mas não
todas as informações. Eu não quero que ele tenha acesso a todos os jogos, quanto foi vendido de todos os jogos, né? Então, aplicando um filtro, por exemplo, os jogos que são da linha de Pokémon, né, bastante conhecido também, vou colocar aqui um filtro e vou rodar para a gente dar uma olhadinha em como que fica. Então, aplicando o filtro, aí a gente vai ter todos da linha de Pokémon aqui. Então, seria só um subconjunto desse meu mais macro, assim, dessa minha query maior. Tenho vários aqui, do tipo RPG, também da Nintendo, acho que GB é sigla para Game Boy. E aqui eu tenho as vendas que foram feitas, né, desses jogos da linha de Pokémon. Agora, com esses dados, eu consigo criar uma view e disponibilizar acesso a essa view, né, para esses terceiros. Então, vamos fazer isso. Aqui em Save View, a gente vai salvar ele num outro dataset. No caso, eu já criei um dataset vazio lá chamado DW Acesso Terceiro. Então, vamos criar aí uma tabela Pokémon Sales. Beleza? Então, aqui o nosso DW Acesso Terceiro já vai ter nosso Pokémon Sales, que a gente acabou de criar. E para disponibilizar acesso para o nosso terceiro, a gente precisa fazer alguns passos, né? Primeiro, vou rodar essa view aqui só para a gente dar uma olhadinha nela. Então, deixa eu fazer uma query aqui nela. Nome, pode ser só o nome e as vendas. Vamos rodar. Tá aí o nome e as vendas. Como essa tabela foi criada com forma de ordenado, né, eu já não precisei ordenar. Mas tá aí. E vamos então disponibilizar esse acesso para o meu e-mail pessoal para servir como exemplo de como seria para um terceiro. Eu venho aqui então no nosso dataset principal, né, onde está essa minha tabela com os dados mais macro. Eu compartilho ela aqui. Vou compartilhar ela aqui com o meu e-mail pessoal. Deixa eu pegar ele aqui. Só dar uma olhadinha se ele já não está com nenhuma permissão. Não está. Então, esse membro não tem nenhuma permissão. Deixa eu adicionar ele aqui como sendo um usuário. Aqui, BigQuery User, né? Esse aqui são algumas roles, né? Alguns papéis aí que eu consigo, já que são pré-definidos pelo Google, para disponibilizar certas permissões, né? Assim que o GCP trabalha. Então, beleza, adicionei este usuário como view, como user, né? Então, aqui eu não estou conseguindo ver nada, mas vou atualizar aqui para vocês conseguirem dar uma olhada. Agora eu já consegui ter acesso ao nosso dataset, está aqui ele. Eu tenho aqui as tabelas que estão nesse meu dataset, mas se eu clicar nelas, eu não tenho acesso para fazer queries, né, em cima dela. Então eu sei que as tabelas existem, mas eu não tenho acesso ao dado de fato. Então, por exemplo, essa DIM plataforma que a gente acabou de criar, não consigo, aqui diz que eu tenho acesso negado, porque justamente eu só sou um usuário, eu só consigo ver as tabelas criadas. Então, isso é uma das permissões que a gente consegue fazer. Agora, para eu conseguir disponibilizar acesso de leitura, e daí no caso, né, não leitura dos dados de toda na minha parte de vendas, né, junto com meus games e plataformas, eu quero disponibilizar acesso só para uma parte, né, um subconjunto desses dados, que é justamente essa view aqui, por exemplo, de Pokémon Sales. Então, aqui no caso desse outro dataset, que eu criei essa minha view, eu consigo vir aqui em Share Dataset também, só que em vez de dar permissão para esse meu usuário pessoal, deixa eu até ver se ele não tem nenhuma permissão. Não tem. Em vez de dar permissão para esse meu usuário pessoal de user, eu vou dar permissão de viewer. Então aí eu vou começar a ter acesso a esses dados, né, para eu conseguir fazer a leitura. Então eu vou adicionar esse view para mim. Beleza. Deixa eu vir aqui, atualizar de novo. Agora eu já vou ter aqui a minha view aparecendo para mim. Deixa eu clicar nela aqui. Vamos tentar fazer uma query em cima dela. Vamos pegar aí o nome e as vendas.
nome, gênero, vendas. Erro, olha só. A gente tá aparecendo um erro que eu não tenho acesso. Então, eu criei lá a permissão de user, né, para o principal, eu criei a permissão de viewer para o secundário, onde está essa minha view, mas eu preciso autorizar essa view a poder ter acesso a esse meu dado na tabela principal, porque a view em si, ela vai fazer como se fosse uma ponte. Então, em vez de eu autorizar esse meu terceiro a ter acesso a toda a minha base, eu autorizo a view a fazer esse filtro contendo os dados, nesse caso, de Pokémon Sales, né? De games ligados a essa linha de Pokémon. Então, eu não preciso criar por exemplo, exportar, de certa forma, esses meus dados de Pokémon Sales e ficar enviando para a pessoa, eu simplesmente consigo fazer com que essa view ela tenha permissão para fazer esse tipo de filtro na minha tabela principal e a pessoa que tiver essa permissão de viewer, ela consegue puxar esses dados atualizados sempre que ela quiser. Só que para isso, então, para criar essa autorização para que a view consiga puxar dados do meu conjunto principal aqui nas minhas vendas de games, eu simplesmente venho aqui em DW Test, Share também, aqui em Authorized Views, eu venho e coloco qual que seria o projeto, qual que seria o dataset que tem autorização para acessar esses meus dados. Então, vamos lá. É dado acesso para terceiro, DW acesso para terceiro, Pokémon Sales, adicionar. Pronto. Agora, voltando aqui, vou atualizar. Em alguns casos, né, quando a gente muda algumas permissões, é preciso esperar uns segundinhos para conseguir que as permissões realmente tenham efeito, né, surja um efeito. Então, beleza. Agora deixa eu vir aqui para minha Pokémon Sales. Deixa eu tirar esse limite. Opa. Agora eu vou rodar a query. Prontinho, agora não deu mais o erro, porque justamente essa view está autorizada a puxar valores do meu conjunto principal de dados. Então tá aí, os dados da linha de Pokémon somente, não tenho dados de nenhum outro tipo. Aqui eu não coloquei nenhum where, né, não coloquei nenhum filtro, e ele só está trazendo dados da linha de Pokémon, e justamente atualizados porque, como ele tem acesso ao principal, quando o principal atualizar e eu rodar, ele vai trazer mais atualizado também. Show, então a parte de controle de acesso é isso. Também queria trazer um pouco de como que seria um pouquinho melhor ainda, né? E aí um pouco além desse controle de acesso do BigQuery, mas a gente consegue fazer isso a nível GCP como um todo. Então aqui a gente consegue, por exemplo, filtrar os cargos que estão sendo atribuídos a um determinado usuário. Por exemplo, meu usuário pessoal. Aqui no geral, ele não tem nenhum role, né, dentro da minha organização. E aqui em Roles eu consigo também filtrar por determinada role que papel ele tem. Deixa eu abrir aqui o administrador do BigQuery, né, que é o que eu tenho. A gente consegue filtrar aqui administrador BigQuery. Tem ali que eu tenho acesso, o meu e-mail da Bix tem acesso aí de administrador. E é por isso que eu consigo fazer as operações que eu consigo aqui no BigQuery. Mas como, nesse caso, eu não tenho permissão para, por exemplo, dar outro tipo de acesso, também é bloqueado para mim. Então é tudo bem encaixadinho. Eu não consigo adicionar permissões, eu não consigo remover permissões de outras pessoas, mesmo tendo no mesmo cargo que eu. Então é bem organizadinho, uma coisa encaixando com a outra. Assim, eu preciso de permissão para poder fazer essa edição e tudo mais. Então é incrível como o GCP consegue incluir essas regras para que tudo esteja de acordo, né? Que você consiga ter acesso realmente somente o que você é autorizado. Então, show. A parte de controle de acesso que eu queria mostrar é isso. Mas para fechar aqui também essa parte de prática, queria trazer a parte de controle dos metadados. Então aí a gente volta a falar do catalog. Eu vou criar um template de tag lá, mostrar como é que faz para criar. Aplicar esse template, como que faz para aplicar em tabelas, né, já criadas, e como fazer a curadoria, né, dessas tabelas, como dar uma analisada aí, como que isso ficaria. Então, abrindo aqui, a gente começa a usar o catalog, né? Deixa ele carregar um pouquinho. Vindo aqui em GCP,
catalog, né? Nesse caso aqui, eu estou vendo nos tags templates. Basicamente, o tag template é um template de uma tag que eu consigo colocar em várias entidades aqui dentro do GCP, como o caso de uma tabela no BigQuery, que é justamente o que a gente fez. Então, aqui já tem uma criada, deixa eu mostrar como que é para criar. Create Tag Template. Aqui também já tenho algumas informações bem básicas aqui de qual que é o nome do ID, onde que eu quero que essa template esteja. E aqui eu coloco os fields, né? Essa minha tag ela pode ter uma série de fields. Então, por exemplo, eu dou um ID, um ID único para ele, um display name, né? Um nome mais ligado ao negócio mesmo. Aqui um ID único para que esse dado seja mantido de uma forma mais organizada. Aqui eu tenho diferentes tipos, então eu posso ter strings, posso ter double, enumerate, datetime. Posso criar vários desses fields, então uma tag pode ter vários fields também. É bem fácil, sim, e bastante organizado. Então, vou mostrar para vocês como que é uma tag que a gente criou chamada Data Quality. Nesse caso também, muito utilizado aí a maior parte dos metadados que a gente quer ter sobre, por exemplo, uma tabela que está sendo criada. Por exemplo, quem que é o responsável por aqueles dados. Então, aqui a gente tem uma tag que ela tem um campo string, que seria o responsável. E a gente tem, por exemplo, a frequência de atualização desses dados, né, que a gente selecionou do tipo enum. Então, ele tem uma série de possíveis valores. Então, eu posso ainda delimitar, não deixar esse campo aberto como uma string. Né? Então, eu posso colocar aqui alguns valores. Nesse caso, o enum foi cadastrado lá que ele pode ter essas opções, hour, daily, weekly, enfim. E dessa forma a gente consegue ter uma tag que já me traz muita informação útil de como que esses dados são utilizados, né? Quem que é o responsável, caso ele dê algum problema, qual que é o nome do usuário do responsável, qual que é a frequência de atualização. Então, eu consigo, por exemplo, deu algum problema, esse dado não está atualizado, eu consigo vir aqui, ver, ele deveria ser atualizado, sei lá, em hora em hora, e ele não foi. Então, eu já consigo ir atrás do responsável para estar corrigindo isso para mim. Então, acho que vocês concordam comigo que conforme a gente cresce, a gente acaba perdendo um pouco desse controle de metadados, né? Isso é muito vital para a gente ter agilidade, né? E ter uma boa organização desses meus dados. Conforme a complexidade aumenta, a gente não perderia aí essa função. Então, vou abrir aqui para vocês, esses são os tags templates que a gente consegue criar, mas deixa eu mostrar como que a gente consegue utilizar daí na prática para poder tomar decisões em cima desses dados. Eu vou filtrar aqui Data Quality, né, que é essa template tag. Aqui dá para ver que ela está sendo aplicada nessas tabelas aqui do BigQuery, nesse projeto. Vou lá na nossa DIM plataforma, por exemplo. E aqui a gente consegue ter as informações que nem eu tinha comentado, né, de detalhes da tabela, do BigQuery, dependendo de onde eu coloco nessa tag, ela traz informações, inclusive, dessa entidade. No caso aqui, a tabela, informações sobre a tabela, quantas vezes ela foi consultada, onde que ela está localizada, enfim. Também tem as informações, como eu falei, da tag em si. Agora aqui ela está instanciada com alguns valores. Por exemplo, o responsável seria o Felipe e a frequência de atualização diária. Então, se eu vejo que tem algum problema, que ela só foi atualizada, sei lá, semana passada, eu consigo ir atrás do Felipe para saber o que está acontecendo. Daí aqui também, né, as tags estão classificadas aqui no meu esquema, né, nessas minhas colunas. Então, beleza. Aqui a minha tag eu consigo colocar ela, eu consigo definir informações a partir dessa tag template. Dessa forma eu consigo fazer esse gerenciamento desses metadados para mim. Então, acho que aí já deu um bom tempo aí de prática, já fechamos por aqui. Eu acho que consegui dar uma visão bastante geral de como que a gente consegue colocar aquelas ferramentas que eu tinha comentado na arquitetura. E existe muito mais, né? Aqui eu mostrei um caso bastante simples e deu para ver que deu para fazer bastante coisa robusta e bastante segura, que escala, e muitas ferramentas que são serverless, então em nenhum momento eu mexi em código de servidor e mesmo assim eu consigo ter desempenho muito, muito bom, né?
Aí, agora, finalizando aqui o conteúdo, só queria agradecer mesmo. De verdade, é uma oportunidade incrível, é uma satisfação enorme estar aqui passando um pouco desse conteúdo que eu tenho. Muito obrigado, aí tá o meu contato. Também queria deixar aqui o contato da Bix e da Data Driven, né, que estão organizando aí esse evento. Então, tirem um print, podem chamar. Se tiver dúvida também, podem me chamar lá. Se quiser entrar em contato com a gente para saber mais sobre as soluções, está aí. Como eu falei no começo, né, a gente também consegue gerar certificado para vocês. Então é só estar acessando ali o link, também tem um link encurtado, mas caso ele não funcione, é só abrir o link completo. E dentro do link vai ter 3 perguntinhas ali para você responder. Você coloca também o seu e-mail e se as respostas estiverem certinhas, você vai receber esse certificado no e-mail. Fácil, né? Então aproveitem aí mais essa funcionalidade que a gente conseguiu trazer para vocês e a gente se vê na próxima programação. Um abraço!